Nada mais me surpreende nesse ano de 2025. No começo do ano, a gente já teve cada novidade. Mark Zuckerberg passando para a direita e falando que vai defender a liberdade de expressão na plataforma da Meta, que aí tá o WhatsApp, Instagram e Facebook. Depois nós temos aí o Elon Musk entrando no governo do Donald Trump. E aqui no Brasil nós tivemos várias novidades também, como por exemplo, a Globo admitindo que o Lula está fracassado, a Globo admitindo que o Lula não tem base, a Globo admitindo que o Lula só consegue governar através do STF, ou seja, basicamente elas estão definindo o que é uma ditadura do judiciário. A Globo admitindo que o Bolsonaro tem mais poder de manipulação de massas que o Lula e que é o Bolsonaro que pauta a política no Brasil. São várias coisas que estão acontecendo esse ano que é muito estranho. Sem falar que o PGR, né, veio com a denúncia e foi o Bolsonaro ter mais apoio ainda. Agora, eu não tinha visto ainda como é que eu vou te dizer? Uma crítica direta ao Alexandre de Moraes feita por nenhum membro da Globo. Até hoje. Até hoje. Agora, vamos lá, para você entender. Alexandre de Moraes pediu extradição do Oswaldo Eustáquio na Espanha, o governo da Espanha falou, não vou deixar, porque isso aqui que vocês estão fazendo é perseguição mesmo, aqui não é, aqui o que opinião não é crime na Espanha, então nós não vamos extraditar um jornalista. Aí o que o Alexandre de Moraes decidiu fazer? Soltar, liberar, deixar voltar para casa um traficante que estava sendo pedido extradição para a Espanha. Aí, o outro aqui fala, vamos lá. Eu acho Merval Pereira. Inacreditável que um búlgaro que foi apanhado com 30 malas de cocaína... Não, mais de 52. 52, mas seja liberado porque o Alexandre de Moraes quer trazer de volta um bolsonarista que está lá, que está fazendo campanha. Acho absurdo, acho essa troca realmente sem sentido nenhum. Primeira parte, são duas partes que ele falou que eu achei interessante. Primeira, o Alexandre de Moraes soltou um traficante que foi pego com 52 malas de droga por pirraça, porque a Espanha não quer extraditar um cara pelo crime de opinião. Pro Alexandre de Moraes, crime de opinião e tráfico é a mesma coisa. Tá? Não, nem a mesma coisa, porque ele soltou o traficante, né? Deixou ele voltar para casa. Não tem... E outra coisa, o fato da Espanha ter dito oficialmente que lá esses crimes não são crimes, é também um sinal de alerta, né? Nós não estaremos sendo exagerados demais nesse combate ao uso das redes sociais no sentido político. A gente não está... Um jornalista da Globo reconhecendo que o Alexandre de Moraes e o Estado Democrático de Direito Brasileiro, instituições, estão exagerando. Exagerando. Merval, hoje a justiça no Brasil só prende quem fala o que o Moraes não gosta. Traficante, assassino, está tudo sendo solto. Os corruptos da história do Brasil estão sendo soltos. Só prende pessoas por palavra. Misturando liberdade de expressão com crime, eu acho que a gente precisa também pensar um pouco sobre isso, sobre a visão do que é crime quando se trata de uma oposição política. Lampejo de sanidade dentro do estúdio e na Globo News. Que dia que você ia imaginar que ia acontecer algo nesse sentido? E não vamos falar a verdade, hoje foi um dia peculiar. Sadi admitindo que o Bolsonaro leva mais pessoas para as ruas do que Lula, que o Lula está acabado, o Lula só governa com o STF, e depois falando que o Bolsonaro é que pauta a política no Brasil, e o outro lá fala que o Bolsonaro é o ex-presidente em exercício, porque a verdade é essa, ele que pauta, né? Hoje nós só temos os números de assinaturas da anistia, porque Bolsonaro entrou em jogo e pediu para que as pessoas ajudassem nessa pauta, ou seja, e o governo tentando trabalhar contra com toda a sua artilharia, e com o STF não conseguiu impedir que os deputados acatassem um pedido do ex-presidente inelegível, que agora está no hospital se recuperando das consequências do ódio da esquerda. Mas aqui nós tivemos, que fique registrado, pode ir preso, esse cara aqui, o Merval, né? O Merval corre risco agora de cair num inquérito das fake news e ter a Polícia Federal batendo na porta da casa dele, porque ele basicamente disse que o Alexandre de Moraes errou, absurdo ele ter liberado um cara que foi condenado lá por tráfico, por pirraça da não extradição do Oswaldo Eustáquio, e fala dos exageros que essa justiça brasileira está cometendo pelo crime de fala, crime de opinião.
né? Que, olha, tá muito estranho esse negócio. Será que vai começar a se alastrar essa percepção da realidade, algo que a Globo nem sabe o que é, mas jornalistas da Globo falando aquilo que realmente é, ou pelo menos esboçando uma aproximação do discurso parecido com a realidade? Como esse ano tá um ano muito louco, hoje tudo pode acontecer, até a Globo falar a verdade. Durante as eleições de 2022, nós tentamos falar, fomos censurados inúmeras vezes, nossas contas foram derrubadas, mas nós tentamos avisar que esse governo, o governo do Lula, vai quebrar o Brasil. Quebrar o Brasil é levar o país à falência. O que isso significa? É um país, é uma nação que não tem dinheiro para custear a saúde, a infraestrutura, a educação, a segurança. É você ir no hospital público e não ter médico, não ter enfermeira, na verdade os hospitais serem fechados. É isso que vai acontecer com o Brasil. E quem está falando não sou eu. Agora, quem está dizendo isso e quem está admitindo isso, é como se fosse uma admissão de incompetência, é o próprio governo. Tá aqui, ó. Notícia do seu tempo. Governo admite que pode faltar dinheiro para despesas em 2027. Para despesas. O que é despesas? Não é só folha de pagamento. É tudo. São as farmácias populares, são os remédios entregues gratuitamente, são os hospitais. Tudo isso, escolas públicas, vai faltar dinheiro para o básico. Mas calma que essa bomba tem um agravante ainda nisso tudo, que é um colapso econômico por causa da folha de pagamento? Não, por causa da Previdência Social. Dá uma olhada. O ministro do Tribunal de Contas da União demonstrou imensa preocupação com as contas públicas e afirmou que o Brasil está caminhando a passos largos para um colapso. Segundo ele, o país está praticamente indo à falência, pois cerca de 56% do que se arrecada é destinado só para pagamento de previdência social. Hoje o Brasil está praticamente indo para a falência na Previdência. Vai haver um colapso. Lá atrás, infelizmente, eu fui o relator das pedaladas fiscais, que a Dilma usava dinheiro de fundos de previdência para pagar a Bolsa Família. Eu não sou contra o Bolsa Família. Eu sou a favor da pesca, ensinar a pescar. Você pode dar uma Bolsa Família, você pode dar um dinheiro, mas não pode pegar dos fundos de previdência. Então a Previdência vai quebrar. E o país está indo para essa situação hoje. Em torno de 56% do que se arrecada no país é só para pagar a Previdência, porque não tem mais gente trabalhando. O que está acontecendo hoje é que todo mundo recebe um tipo de auxílio, você não encontra mais gente para trabalhar, a gente não ensina a pescar, só dá o dinheiro, nós estamos criando pessoas dependentes do Estado, as pessoas que só recebem. E as pessoas não querem mais emprego, querem bico, porque recebe tanto dinheiro de um lado e do outro e ninguém quer trabalhar. Esse daí que fala é o ministro do TCU, Augusto Nardes, tá? O Augusto Nardes, tá aqui, ó, Augusto Nardes, ministro do Tribunal de Contas da União, dizendo, olha, o Brasil está indo para falência. E um dos motivos que está levando o Brasil para falência é que nós estamos num nível de assistencialismo tão grande, são 40 milhões de pessoas que recebem Bolsa Família que não trabalham. Quando a pessoa não trabalha, ela não contribui para a Previdência. E é essa contribuição de quem trabalha agora que sustenta os aposentados, os pensionistas, os beneficiados de hoje. É uma pirâmide. Querendo ou não, é uma pirâmide. Só que essa pirâmide não está deixando ninguém entrar na base. Por quê? Porque o governo dá dinheiro de Bolsa Família para mais de 40 milhões de pessoas. O Brasil vai falir. O Brasil vai quebrar e a imprensa e a esquerda vai dar um jeito de culpar uma outra pessoa que não seja a própria política socialista que o Brasil adotou há décadas e não está conseguindo se desvencilhar, né, se desconectar. Então nós estamos aí diante de um alarde, de um alerta, né, de um aviso de extrema urgência. O Brasil está quebrando e a gente falou. Se vier Lula de novo na presidência, vier a esquerda, vai quebrar. Ele aumentou impostos e mesmo assim conseguiu fazer rombo fiscal. Nós estamos com as estatais tendo prejuízo recorde. Eu não vou falar do meio ambiente, índio nem nada não, só da economia. Estatais tendo prejuízo recorde. O investimento indo embora do Brasil. O Brasil caindo nos patamares na hierarquia de investimento internacional. Rombo fiscal, desrespeito à estabilidade fiscal. O que faz o investimento e mais ainda fugir. Então, o que vai sobrar? E as pessoas não trabalham, não querem trabalhar porque tem muita gente recebendo Bolsa Família de R$600, onde há uma condição. Se receber Bolsa Família, mas trabalhar, deixa de receber Bolsa Família. Parabéns para você que fez o L. Tá? Nós estamos indo no caminho da Venezuela. E nós tentamos, nós avisamos, né? Apesar de termos sido censurados inúmeras vezes, nós avisamos. A gente está indo para o caminho da Venezuela. Parabéns para você que fez o L.